A paz do Senhor, aqui são os pastores José Arthur e Patrícia Moura. Hoje, excepcionalmente, são 13h30, vamos até 4h30 para estudar pelo menos 1 hora, né? Mas hoje, excepcionalmente, nós vamos estudar sobre batalha espiritual, geralmente quarta-feira é Apocalipse, mas por uma irmã que gosta muito e não vai poder hoje, eu remanejei, já que é o mesmo horário, só muda o tema. Então, hoje, excepcionalmente, nós vamos estudar sobre batalha espiritual. E nós estamos estudando o anexo 2, que tem como título Falando sobre Guerra Espiritual. E nós começamos a ver os planos estratégicos das trevas, as estratégias das trevas, né? E nós vamos até reler de novo, estamos em cima do texto de 2 Samuel, capítulo 15, no Antigo Testamento. E semana passada nós focamos no versículo 2 e 4, que mostra Absalão chamando a atenção para ele mesmo, desejando ser juiz. E aí nós fizemos um paralelo com Satanás, né? Que quis ser igual a Deus e caiu da presença, da posição que ele tinha de hierarquia como querubim, né? E mostrando que assim como Absalão ficava no caminho, esperando quem fosse resolver questões com o rei Davi, que era o pai dele, ele parava as pessoas no caminho, ele ficava à espreita, esperando para denegrir Davi, né, como rei, e dizer que se ele fosse rei, ele ia conseguir resolver as questões. Da mesma forma, paralelamente, o diabo, os demônios, nos demônios, né, porque o diabo é o chefão. Os demônios, não importa a hierarquia, eles ficam à espreita, somente à porta do nosso coração, porque é uma batalha na mente, nas emoções, né, tentando nos desviar os olhos e os ouvidos da vontade de Deus, né, de Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Também nós falamos sobre Eva, que bateu papo com o diabo, né? O diabo confundiu ela, Deus havia falado uma coisa, o diabo distorceu o que Deus falou, e Eva, ao invés de se posicionar no que Deus havia dito, ela já não sabia o que Deus havia dito, então ela discutiu com o diabo em forma de serpente, e quando viu já estava desobedecendo a Deus, ainda envolveu o marido dela, Adão, que na realidade não é vítima, porque ela era auxiliar, mas Adão tinha que proteger ela. Onde estava Adão quando Eva estava sendo atacada pelo diabo? Ele tinha que estar ali protegendo ela. Então ali os dois estavam errados. Então fala que Eva não podia bater papo com o diabo, assim também nós. Nós devemos, assim como Jesus foi tentado no deserto, confrontar as mentiras do diabo ou as ofertas do diabo com o que está escrito, com a palavra de Deus. Por isso que para a batalha espiritual é importantíssimo, imprescindível que nós leiamos a Bíblia todo dia, conheçamos mais e mais para que ela habite ricamente dentro de nós. Bom, isso foi recapitulando o que demos aula passada. Eu vou pedir então que a Fabiana faça a oração inicial, e então eu vou pedir depois a Maria para ler o texto bíblico novamente, e nós vamos então dar continuidade ao estudo. Em nome de Jesus, primeiramente, Senhor, agradecemos, Senhor, a sua presença entre nós. Senhor, perdoa tudo aquilo, Senhor, que ainda lhe desagrada, Senhor. Retira de nós tudo aquilo que nos afasta de Ti. Paizinho, estamos aqui para aprender mais da sua palavra. Estamos aqui, Senhor, para tomar posse, Senhor, de tudo que o Senhor tem para nós. Principalmente as armas espirituais que o Senhor deu a cada um de nós para podermos vencer cada dia mal. Então, Paizinho, nos ensina a guerrear nesse mundo, mas com o Senhor sendo nosso general. Senhor, repreende em nós toda atitude errada, todo falar errado, todo olhar errado, todo caminhar errado. E que sejamos, Senhor, como nosso amado Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, muito obrigado por mais esse momento de estudo da palavra. Repreendo toda distração, todo cansaço, todo espírito de ansiedade. E que teu Espírito Santo, Senhor, tenha liberdade entre nós. Fale aos nossos corações, cativa a nossa mente a Ti,
Pai, que todo ensinamento dado aqui hoje, Senhor, entre como uma flecha no nosso coração e possamos compartilhar com todos os nossos irmãos. Abençoe as vidas do pastor José Arthur, da pastora Patrícia, que estão aqui, Senhor, presentes de Deus em nossas vidas, nos edificando, Senhor, com esse estudo. A nossa irmã Maria, Pai, toda a sua família, e que estejamos agora, Senhor, focados naquilo que o Senhor quer entregar para nós nessa tarde. Em nome de Jesus, amém. 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 Maria, você pode abrir novamente? Vamos ler o texto base novamente para poder continuar falando sobre as estratégias das trevas. 2 Samuel, tá no Antigo Testamento. 2 Samuel fica antes de 1 Reis. 2 Samuel, Capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 12. Você lê numa sentada só, porque a gente vai voltar a estudar alguns versículos em específico, porque a história toda está no contexto do 1 até ao 12. Algum tempo depois, Absalão adquiriu uma carruagem, cavalos e uma escolta de 50 homens. Ele se levantava cedo e ficava junto ao caminho que levava à porta da cidade. Sempre que alguém trazia uma causa para ser decidida pelo rei, Absalão o chamava e perguntava de que cidade vinha. A pessoa respondia que era de uma das tribos de Israel. Absalão dizia: a sua causa é válida e legítima, mas não há nenhum representante do rei para ouvi-lo. E Absalão acrescentava: quem me dera ser designado juiz desta terra. Todos os que tivessem uma causa ou uma questão legal viriam a mim, e eu lhe faria justiça. E sempre que alguém se aproximava dele para prostrar-se em sinal de respeito, Absalão estendia a mão, abraçava-o e beijava-o. Absalão agia assim com todos os israelitas que vinham pedir que o rei lhe fizesse justiça. Assim ele foi conquistando a lealdade dos homens de Israel. Ao final de 4 anos, Absalão disse ao rei: deixa-me ir a Hebrom para cumprir um voto que fiz ao Senhor. Quando o teu servo estava em Jezu, na Síria, fez este voto: se o Senhor me permitir voltar a Jerusalém, prestarei culto a ele em Hebrom. Vá em paz, disse o rei, e ele foi para Hebrom. Absalão enviou secretamente mensageiros a todas as tribos de Israel, dizendo: assim que vocês ouvirem o som das trombetas, digam: Absalão é o rei em Hebrom. Absalão levou 200 homens de Jerusalém. Eles tinham sido convidados e nada sabiam, nem suspeitavam do que estava acontecendo. Depois de oferecer sacrifícios, Absalão mandou chamar Aitofel, da cidade de Gilo, conselheiro de Davi. A conspiração ganhou força e cresceu o número dos que seguiam Absalão. Até aí. Eu vou reler o versículo 3, que é o primeiro versículo que a gente vai trabalhar hoje, né? Que semana passada nós trabalhamos em cima do versículo 2 e 4. Você pode reler de novo aí o versículo 3, pastor? Sim. E Absalão dizia: a sua causa é válida e legítima, mas não há nenhum representante do rei para ouvi-lo. Antes de ler a apostila, imagina. Tá lá um israelita de uma das tribos de Israel, indo em direção ao palácio onde estava o rei Davi para levar a sua causa, que era legítima, que era uma causa verdadeira, que era algo sério. E aí, no meio do caminho, Absalão os para e fala assim: onde você está indo? Eu falei: eu estou indo lá ao rei Davi para ele resolver essa causa, julgar essa causa para mim, que é legítima e precisa ser resolvida. E Absalão então fala: olha, a sua causa é válida mesmo, é verdade, você merece que ela seja resolvida, ela é legítima, você não está inventando nada, né? É algo que você está precisando mesmo, até eu estou vendo que você precisa disso. Mas não adianta ir lá no rei Davi não, porque
Não há nenhum representante do rei que vai ouvir você lá. Trazendo isso para o nosso contexto atual, é como se você está lá orando, e orando, e orando, e chorando por uma causa legítima, para algo que Deus promete suprir e cumprir. E parece que nenhuma folha sai do lugar. Pelo contrário, a impressão, às vezes, que a gente tem é que anda até para trás. E aí vem aquele sussurro gostoso, para dizer o contrário. Deus não se importa. Ele não está ouvindo. Nada acontece. Cadê Deus? Porque pessoas que até são religiosas ou ímpias, é o Salmo 73, né? Prosperam, são elogiadas e tudo, fala um monte de coisa lá, e você tá passando essa perrengue ou na área de saúde, ou na área financeira, ou no casamento. Cadê Deus? Ainda bem que nenhuma de nós nunca ouvimos esse sussurro, né? Nunquinha. Todos ouvem. Todos. Pode ter seminário teológico, bacharel em teologia, ter anos de cristão. Na hora do aperto, do amasso, em que parece que a injustiça é enorme, o inimigo aproveita esse momento de fraqueza e de dor, porque ele é um covarde, para ainda te pisar, né? Assim, supostamente, tentando te convencer de que Deus não se importa. E aí, na apostila, eu coloquei assim: Absalão, ele dava razão aos que vinham pleitear a sua causa diante do rei Davi, mas convencia-os a nem entrar no palácio, pois relatava que ninguém da parte do rei iria ouvi-los. Trazendo para os dias de hoje: para de jejuar, para de orar. Não está vendo que não está adiantando mesmo? Eu acho que essa não é a estratégia correta. Ou, não está valendo a pena, né? Da mesma forma, em meio às lutas e pressões da vida, as trevas usam de tudo que podem para nos convencer que o Rei Jesus não se importa com a nossa dor e nem ouve as nossas orações. Vai até ter depois uma observação. Quem nunca, em algum momento da sua vida cristã, já não ouviu esse sussurro que parece que é você que está pensando? Quem nunca verbalizou: Deus, o senhor não está vendo o que está acontecendo? Por que o senhor não faz alguma coisa? Quem nunca verbalizou isso já está canonizado. É uma fraqueza humana. Só que o inimigo, ele potencializa. Uma coisa é você ter um momento de desânimo. Outra coisa é o inimigo vir e potencializar esse desânimo e torná-lo em paralisia. Uma coisa é você ficar triste por algum momento de muita pressão e tristeza, porque parece que Deus não está fazendo nada. Outra coisa é isso se tornar uma verdade contínua e você se convencer de que realmente Deus não se importa. E tem muito cristão hoje arriado por causa disso. Por achar que Deus não se importa de verdade. Que Deus se importa com a dor de todo mundo, menos com a sua. O inimigo quer que você se vitimize. Se torne quase aquela hiena. Ó vida, ó azar. Quem já viu esse desenho? Esse desenho é da minha época, vocês nunca viram não. Mas tinha uma hiena que vivia só dizendo: ó, minha vida não, tá tudo errado. Né? Porque quando nós nos vitimizamos, e só dando um parênteses, se vitimar é diferente de reconhecer o problema e pedir oração. Tem gente que não quer pedir oração ou contar o que está passando por medo de pensar que ela é uma vítima. Só que não.
Como vamos orar uns pelos outros e nem sabemos muitas vezes pelo que orar? Confessai os vossos pecados uns aos outros, inclui também lutas. Isso não é se vitimar. Se vitimar não é pedir oração. Se vitimar eu sou um injustiçado. Eu sou a pessoa mais injustiçada da face da terra. As coisas só acontecem comigo, com mais ninguém. Eu já vi gente assim. Muitas. É a vítima. E muitas vezes é espiritual e muitas vezes é um desvio emocional, precisa de tratamento, porque quer chamar atenção, quer ser o centro das atenções de todo mundo. Porque eu sendo vítima, todo mundo vai me dar atenção. Precisa de tratamento psicológico também, né? Mas também, até quando tem um desvio psicológico, o inimigo sabe, ele potencializa isso. A pessoa já tem um desvio psicológico que leva ela a se vitimar, e o inimigo ainda empurra ela para isso. Ele aproveita, que ele é um covarde, ele aproveita momentos de fraqueza, de dor, de cansaço, de enfermidade, de crise no casamento. Ele aproveita esses momentos frágeis para tentar aumentar o buraco, aumentar o problema, né? Quer ler, pastor? Lê aí. Não, eu só vou ler uma nota de rodapé só para esclarecer mais, né? Quando Absalão fala assim, no versículo 3, né? A sua causa é válida e legítima. A nota de rodapé da Bíblia de Estudo Nova Versão Internacional diz assim: Absalão procura insinuar-se com o povo, apoiando as queixas de todos, sem nenhuma investigação quanto à legitimidade de cada caso. Isto é, ele falava que a sua causa é legítima, mas não investigava nada. Então é assim que o inimigo faz, né? Ele coloca uma cortina de fumaça, não é legítimo, mas não investiga nada, o que está realmente acontecendo, né? Isso aí também abre um outro... Muito bem, pastor, muito bom isso aí. Porque há causas que são legítimas e as causas que até parecem legítimas, mas não estão de acordo com a vontade de Deus. Por exemplo, restaurar um casamento sempre está de acordo com a vontade de Deus. Às vezes não acontece porque não depende só de Deus, mas é vontade. Curar uma enfermidade é vontade de Deus. Às vezes não acontece por quebra de lei física, às vezes não acontece porque já há uma predeterminação para aquilo, não é predestinada, não, é predeterminação pelo mau uso do corpo, pelo envelhecimento. Por exemplo, alguém que envelhece e fica com osteoporose, não é culpa de Deus nem do diabo. É normal. Você está envelhecendo, você não quer degenerar? Os seus ossos começam a degenerar, as tuas células envelhecem, teu cabelo embranquece, a pele enruga, tudo cai pela gravidade e você fala que é o diabo. Não é nem diabo nem é Deus, é envelhecer. Então há coisas que não é diabo nem Deus. Agora, por exemplo, nós vemos cristãos sendo curados de câncer e vemos cristãos morrendo de câncer. Não me peça para explicar isso, que nem eu nem você sabemos explicar isso. E aí tem coisas que só pertencem a Deus. Deus é Deus. Ele sabe porque uns ele cura e a outros não. Porque ele ama mais a um do que a outros, não. Mas porque cada um tem uma história em Deus. Né? O apóstolo Paulo orou por vários que foram curados. E teve um que ele deixou lá quase morrendo porque ele orou e não adiantou nada. E veio embora. Timóteo era pastor e evangelista, orava pelas pessoas, as pessoas eram curadas e ele mesmo tinha um problema seríssimo de estômago, que ele tinha que tomar um pouco de vinho todos os dias por causa das suas constantes dores de estômago. Então, tem coisas que a gente não sabe explicar. Ninguém explica a Deus, a gente também não tem que explicar a Deus. A gente tem que reconhecer que Ele é soberano. Mas, com doença ou sem doença, com dinheiro ou sem dinheiro, Deus se importa. Deus se importa. Né? Porque se Ele não se importasse, eu não teria nem dando estudo hoje para vocês. Se eu não tivesse essa convicção de que Deus nos ama e se importa, eu tinha desmarcado os estudos até sexta-feira e eu ia repensar. Porque eu cheguei hoje em casa estourando, não tenho vergonha de falar isso, estourando de dor no ciático, desesperada de dor.
e com problemas, outros problemas circulando também, e eu cheguei a falar, Senhor, se fosse só enfermidade estava bom, hein? Mas vem como penca, vem tudo junto, parece que uma banana cola na outra, agora vamos todas juntas. E tipo, mas não, eu insisto, e por coincidência, o assunto hoje foi batalha espiritual. Pegamos ele de surpresa. Entendeu? Olha, em sã consciência, vamos lá. Todos estão passando por luta, mas eu falo de mim, não quero falar dos outros. Passando pelo que eu passei hoje, até esse momento aqui, meu marido está de prova, tudo que eu não queria pregar era batalha espiritual. Que parece incoerência. Só que não. Porque o que nós vemos no natural não é a verdade. A verdade está além do natural. O que nós vemos no natural é, como o pastor falou, é cortina de fumaça do inimigo para mascarar o que é a verdade. A verdade é que, apesar das adversidades, Deus nos ama, muitas vezes nos carrega no colo, nos consola, nos sustenta. Mas o inimigo quer colocar dúvida em relação a isso. Ele quer nos jogar contra Deus. É o que ele mais tenta fazer. Nos jogar contra Deus. Né? Tentar quebrar essa aliança de amor para com Deus. Que nós desconfiemos de Deus. Foi o que aconteceu com Eva. Deus não quer que vocês comam, porque vocês vão conhecer o bem e o mal. Deus é tirano, Deus é mau. Eva caiu que nem uma patinha. E nós somos diferentes dela? Não, vigiai e orai. Nós também cai que nem uma pata. Por isso a importância da guerra espiritual, de conhecer, né? Em Hebreus, aqui na apostila, enquanto em Hebreus, né, ensina o contrário. Ensina que Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote que intercede por nós de dia e de noite e se compadece das nossas fraquezas. Deus não se compadece das nossas forças. Ele se compadece das nossas fraquezas. Se Jesus se compadece das nossas fraquezas, é porque nós temos fraquezas. E ponto final. Ninguém aqui está no corpo glorificado. Ninguém aqui já está no patamar celestial. Estamos ainda vivendo neste mundo apodrecido. Então, o Senhor sabe das nossas lutas e fraquezas. Pastor, você pode ler pra gente Salmo 4, versículo 3. Salmo 4, versículo 3. Já abriu, né? Já sabia. Não sabia, não. Não? Salmo 4, 3. Saibam que o Senhor escolheu o piedoso. O Senhor ouvirá quando eu o invocar. Deus sempre ouve. Agora, se ele vai responder como a gente quer e no tempo que a gente quer, só que não. Mas eu quero. É no tempo e da maneira de Deus. Vai ficar querendo. Mas se meu filho estiver andando na rua e se jogar no chão e espernear, eu vou dar para ele parar de chorar. Sabe quem faz isso? Está criando um monstro. Deus não quer criar monstros, Deus quer criar discípulos. Discípulos sabem esperar o tempo e a maneira de Deus. Né? A palavra piedoso, ela vem do hebraico hassid, que significa bondoso. Mas a palavra piedoso tem outro significado, tá? Piedoso é aquele que pratica a palavra de Deus. Então, se você vê uma pessoa que pratica a palavra de Deus, ela é piedosa. E qual é o oposto de piedoso? Ímpio. Ímpio é aquele que não pratica a palavra de Deus. Não é só maldoso. Porque tem pessoas que não praticam a palavra de Deus, que elas são bondosas, mas estão perdidas, tanto quanto o malvado, né? O bandido, o assassino, né? Então é isso. Não está na apostila, mas eu senti vontade de ler o versículo 4. O pastor leu Salmo 4, 3. Lê o versículo 4, pastor. Muito interessante. Quando vocês ficarem irados, não pequem.
Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Pausa. A Bíblia fala que a gente não fica irado? A Bíblia fala que a gente fica irado. Isso. É humano ficar irado. E no Novo Testamento se repete, Se né? repete. Efésios 4, 26. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira, isto é, não vai deitar, dormir amargurada, zangada, irada, desejando às vezes até o mal ou querendo revidar a alguém. Na hora, né? A gente pode ser sincero e no YouTube também, porque nós precisamos humanizar mais as pregações. Às vezes as pregações são tão espirituais que as pessoas que acham que são ETs, né? Nós precisamos humanizar, trazer para o dia a dia. Quem é casado, quem aqui já não brigou com seu marido ou com a sua esposa, que a vontade era pular no pescoço? Nunca? Eu já. Infinitas vezes. Mas não pulo. Olha lá, o pescocinho do pastor tá bonitinho, ó. Não tem um arranhão. Graças a Deus. Por quê? Você conta até 10, você pede, Senhor, hoje então eu falei várias vezes, Senhor, me ajuda, Senhor. Socorro, Senhor, me ajuda, não foi, amor? Eu pedi socorro hoje ao Senhor várias vezes. Porque tem horas que a gente perde a paciência, né? Hoje eu perdi paciência também com o Lucas. Hoje até brinquei com eles, ó, hoje eu tô limão, hein? Cuidado. Quem é que nunca acordou limão? Todo mundo sempre acorda uma maçãzinha ou um docinho de goiaba. Me engana que eu gosto. Que ninguém nunca acordou limão. Até o mundo fala, né? Acordou com o pé esquerdo, né? Porque o pé direito seria a mão direita e a mão da autoridade. Então, paralelamente, né? O pé direito seria pé de autoridade. Então, você acorda com o pé esquerdo, quebrando toda... É normal, isso é humano. Mas o que você vai fazer com isso? Né? Por exemplo, dá um exemplo. Eu hoje, né? Eu tava muito nervosa, com muita dor. A pessoa, quando tá com uma dor física muito forte, ela também perde um pouco a paciência. Isso é normal. E eu falei, eu vou na rua sozinha resolver as coisas. Eu não quero ninguém comigo. Aí o Lucas, mas mãe, você vai sozinha? Vou. Aí o Zé Arthur, quer ir? Vai. Quando chegou, eu sou muito aquele cão que ladra não morde, né? É bom contar essas coisas para humanizar, para as pessoas verem como lidar com as coisas, né? Aí quando chegou na hora H, amor, tô saindo, você vai comigo? Mas a mulher é louca, fala que quer ir sozinha, daqui a pouco o amor vai comigo, por quê? E olha só que lindo, meu filho. Olha só, vou contar esse testemunho. Eu falei assim, eu também não vou fazer mais tratamento nenhum, porque não adianta nada eu fazer RPG, fazer tudo e ter que fazer tudo dentro de casa. Eu vou parar tudo. Porque não adianta cobrir um lado e descobrir outro, então larga tudo de mão. Aí o Lucas estava perto, meu filho falou assim, mãe, não toma uma decisão precipitada. Nunca se deve tomar uma decisão quando está cansada ou nervosa. Viu? O garoto tá cheio do Espírito Santo de Deus. Ele, você tem razão, filho. Né? Então, porque a gente toma, isso é um aprendizado. Se a gente toma uma decisão com muita fome, muito cansada, ou com muita dor, né? Ou muito nervosa, e eu tô falando em feminino porque aqui nós somos maioria, mas serve para homem também, a chance de você cometer um erro é quase que de 100%. Né? Então, a minha mãe até... Ela nem praticava isso, né? Que a minha mãe falava que vinha na boca, mas depois ela melhorou. Mas ela falou de encher a boca de água. Porque, às vezes, a gente quer cuspir marimbondo, mas depois para recolher os marimbondos, aí é mais difícil, né? Então, eu melhorei muito. Agora, de vez em quando, assim, de 15 em 15 dias, aparece uma casinha de marimbondo. Antigamente tinha casa de marimbondo em todos os cômodos da casa. Agora já não mais, a gente cresce, né? Então, por quê? Eu li isso aqui, porque a ira praticada, não a ira sentida,
Entendeu a diferença? A ira sentida é uma coisa, a ira praticada abre brecha para a atuação do inimigo. Né? Você pode até falar verdades, mas se a gente falar verdades iradas, são verdades, mas soam além de verdades, né? É óbvio que pastora, mas tem vezes que a gente não aguenta, né? E aí que nem panela de pressão, quando o botão estoura e vai feijão para tudo quanto é lado, né? Há momentos que isso acontece. Eu tenho certeza, eu tô falando isso porque isso acontece no dia a dia das pessoas. Há momentos que você, uma panela de pressão, tá lá, saindo só fumacinha. Você tá um mês assim, aleluia. Aí tem hora que você não aguenta mais, para de sair a fumacinha, a tampa sai, borracha pro lado, tampa pro outro e feijão pra tudo quanto é lado. Não é assim que às vezes acontece? Não é? Aí você tem que limpar o feijão, botar de volta a tampa, pedir desculpa, e aí tem que recolher os cacos. É pior, mas acontece. Então vamos lá, Salmo 6, 9. Tudo faz parte de batalha espiritual, porque a maior batalha espiritual é na mente e nas emoções. Salmo 6, 9. Lê aí, pastor. O Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor aceitou a minha oração. Então Deus, ele ouve. Aqui falou que o Senhor respondeu? Não. Aqui falou que o Senhor ouviu? A súplica. E deixa eu ver. aceitou. Aceitou. O fato dele não responder logo não significa que ele não ouviu ou não aceitou. Mas o inimigo quer te convencer de que ele nem ouviu e nem se importou, que esse aceitar é se importar. Ele ouve, ele se importa. Ele só ainda não respondeu. Não significa que ele não ame ou não se importe. Pastor, Salmo 116, versículo 1 e 2. Eu amo o Senhor, porque Ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica. O Senhor ouviu. Quem escreveu esse salmo? Aqui não diz. Não foi Davi, não? Aqui não diz. Não diz quem foi. Então o salmista, ele tinha certeza de que Deus tinha ouvido ele, mas ele falou que Deus respondeu? Não. Apenas que Deus ouviu. Nós precisamos não é ter a certeza que Deus vai responder, é ter a certeza de que Deus ouviu e se importou e vai fazer o melhor dele, não o nosso. Quando a gente tem essa certeza, o inimigo não encontra espaço para colocar dúvida no amor de Deus por nós. Então, nos salmos que o pastor leu, também nos afirma que Deus ouve as nossas orações, acolhe as nossas súplicas e se importa com cada um de nós. Fabiana, você pode ler pra gente, minha amada, 2 Samuel 15, 5. Enquanto ela tá abrindo, isso tudo que eu falei da minha vida pessoal, que não é vergonha nenhuma, porque eu não falei que roubei ninguém, nem matei ninguém, nem traí ninguém. É bom falar das fraquezas porque as pessoas se identificam e ver que é possível continuar sendo filho e filha de Deus, apaixonado por Deus, porque no meio da fraqueza você reconhece os seus erros, se arrepende e procura aprender a acertar no Senhor e cresce. Amém? Então vamos lá, 2 Samuel 15, 5. Você pode reler pra gente, Fabiana? Sim, amém. E sempre que alguém se aproximava dele para prostrar-se em sinal de respeito, Absalão estendia a mão, abraçava-o e beijava-o. Já viu aquele ditado que não tem na Bíblia? Eu não sei quem fala, eu não sei se era um conhecido nosso que falava no colo do capiroto. Quem falava isso? Isso é uma frase comum. As pessoas né? Tá no colo do capiroto. Tem uma verdade aqui. Porque o inimigo, ele quer nos abraçar, estender a mão e nos beijar. Porque ele nos ama? Não. Porque ele quer nos atrair para fazer a vontade dele. Absalão, ele não amava essas pessoas que estavam passando ali. Longe disso. Ele tinha interesses escusos. Ele queria tomar o lugar do pai e enganar aquelas pessoas. O inimigo, ele quer tomar o lugar de Jesus no nosso coração e nos enganar. E aí ele floreia. O que a Bíblia diz? Se possível, o inimigo se disfarça de anjo de luz para enganar os
Ímpios, os eleitos. Quem são os eleitos? Os cristãos. Ele se transforma de anjo de luz para enganar, se possível, os próprios cristãos. Olha a importância de não ignorar as estratégias das trevas. E o inimigo odeia esse assunto. Se ele pudesse, ele proibia a todos de pregarem sobre batalha espiritual. Porque a gente desnuda as trevas. Né? Então aqui na apostila, Absalão estendia a mão e beijava todos os que se inclinavam diante dele. Detalhe, por que eles se inclinavam diante de Absalão? Porque queriam adorar Absalão, não era questão de respeito. Absalão era filho do rei e era um costume naquela época não só respeitar o rei como a sua família. Então, Absalão ele não era qualquer um. Ele era filho de Davi, do rei Davi. E as pessoas não estavam idolatrando ele, estavam demonstrando respeito pela pessoa de Absalão como filho do rei Davi. Então, se inclinavam diante dele. Agora, existe, eu até errei aqui, vamos consertar. Aqui eu botei, isto fala de bajulação. Não no caso deles. Não no caso deles. Você pode botar um asterisco e anotar aí com a sua canetinha que esse isto, você faz um asterisco e anota embaixo. Esse isto é no caso de idolatrar pessoas ou lideranças. Depois lá eu vou consertar, porque ficou mal colocado aqui. Esse isto não é o que eles faziam. Eles faziam por respeito a Absalão. Mas hoje nós vemos cristãos idolatrando lideranças, idolatrando denominações, idolatrando ministérios. Ou é mentira? E idolatrar a seres humanos, qualquer coisa ou pessoa que ocupa o lugar de Deus no nosso coração é idolatria. E a idolatria é um rombo na vida espiritual. Um rombo. É um buraco tão grande a idolatria que o inimigo ele passa, vai e vem com folga na tua vida. Na vida do idólatra. Com folga. Ah, mas eu vejo gente que idolatra e tá rico. Tem casamento legal, tem uma casa, tem carro. E quem disse que é isso que o inimigo quer destruir? Quando vier o arrebatamento, depois a volta de Cristo, a riqueza, a família bonitinha, o carrinho bonitinho, a casinha bonitinha vai adiantar? Não. Ele quer destruir a vida espiritual. A idolatria traz destruição para com a vida espiritual. Diz aqui na apostila, da mesma forma, as trevas nos bajulam com as suas ofertas. Quando Absalão beijava, estendia a mão e beijava, ele estava bajulando aquelas vidas. Porque as amava? Não. Porque tinha interesse que elas reconhecessem ele como rei no lugar do rei Davi. Quando o inimigo mostra um caminho mais fácil para a gente resolver logo um problema, isso é muito comum, é porque ele nos ama? Não. Ele está nos bajulando para que nós coloquemos ele, entre aspas, como rei, esquecendo o reinado de Cristo. Porque cada vez que você se dobra a algo que o inimigo coloca para você fazer, você está negando a Cristo. E isso é muito sério. Então, da mesma forma, as trevas nos bajulam com suas ofertas e soluções malignas. Estendem suas falsas mãos através de pessoas e circunstâncias para nos enganar. É o tal jeitinho brasileiro, já ouviram falar? É como a Maria, não sei se a Maria vai permitir que eu fale, mas ela estava contando que num determinado lugar, só para não expor muito,
Todo mundo é inválido. Todo mundo se aposenta por invalidez ou auxílio por invalidez só para ganhar do governo e não é inválido. O que é isso, se não a oferta das trevas? Você não é inválido. É que nem uma pessoa falou, você pode... um conhecido meu que tem um probleminha, também não quero expor, e que tem direito a LOAS. Mas ele não é inválido. Ele pode trabalhar. Ele tem limitações, mas pode. Eu não vou tirar, quero isso. Então, é o jeitinho brasileiro. É o QI. Quem indica? É entrar pela janela. Serviço público, então, você nem entra pela janela. Você já entra pelo, nem sei, basculhando, você já cai ali direto. Todo mundo que indica. Né? Só que parece esperteza, né? E há o ditado que diz: o mundo é dos espertos, e é verdadeiro. O sistema mundano é dos espertos. O reino de Deus são dos íntegros e obedientes. E ser íntegro e obediente nesse sistema mundano muitas vezes nos leva a perder, supostamente, oportunidades boas. Piorou, né? Como se outra pessoa se aposentasse. Piorou. O caldo ficou pior ainda. Porque se não fosse você ainda coloca uma outra pessoa. A mentira aumentou de tamanho. Então, é muito triste isso. Muito triste. A mentira, né? A mentira é um dos artifícios que o inimigo tenta disfarçar de verdade para você conseguir algo de uma maneira mais fácil. A famosa frase, né? Não tem nada não. Não tem nada não. É só você molhar a mão. É só você subornar. É só você passar um dinheirinho. Furar fila. Furar fila é suborno, gente. Você tá tirando o direito do outro que já tava ali. São coisas tão simples, mas o pecado começa do pequeno. Assim como aquele que é fiel no pouco, no muito será colocado, aquele que peca no pouco, daqui a pouco tá pecando no muito. Quem hoje chega no mercado, não respeita quem tá lá e sai furando fila, amanhã já tá fazendo trapaças maiores. Só tá treinando para ser um bom trapaceiro. Né? Então fala aqui... então eles estendem suas falsas mãos através de pessoas e circunstâncias para nos enganar, nos levar a sair da posição de dependência do Rei Jesus e fazer do nosso jeito. Qualquer atitude ou ação que não seja de acordo com o coração e a palavra de Deus é se inclinar às trevas. Se inclinar é adorar, e o que mais as trevas querem é a adoração. Maria, você pode ler pra gente Mateus 4, de 8 a 11? A tentação no deserto. Vamos lá para a tentação no deserto de Jesus, que é um exemplo maravilhoso. Mateus 4, de 8 a 11. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da... Amada, Mateus 4... perdão, de 8 a 11. Verdade. Depois o diabo levou ao monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e lhe disse: tudo isto te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: retira-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou, e os anjos vieram e o serviram. É só me adorar que eu te dou tudo, então eu não quero ter nada. É só contar uma mentirinha que você consegue, então eu não quero. Porque o pai da mentira é o diabo.
É só passar um dinheirinho ali no balcão que eles logo resolvem pra você. Então eu não quero, porque isso é suborno. E é o que mais acontece neste mundo. Tudo é molhando mão, é subornando, é quem indica, é furando fila. Poxa, fulano já tá trabalhando. Ah, ele falou com ciclano lá dentro, logo conseguiu pra ele. Mas o outro que tava lá fazendo entrevista, o problema é dele. Só que não, Deus tá vendo. Tem casos assim pessoais, né? Não sei se vale a pena gravar isso, né? Mas eu já perdi algumas oportunidades de emprego porque eu não queria mentir, né? A pessoa me ofereceu um bom emprego e era só assinar um documento dizendo que eu tinha feito determinado curso que eu De não fiz. tradução. Não, curso de teatro. Teatro, teatro. Então, quando eu vi o documento, eu li, mas eu não fiz curso de teatro. Ah, mas é só dizer que fez. Aí eu falei, não, aí é mentira. Então eu perdi essa Uma oportunidade. oportunidade muito boa que ia ganhar muito boa, bem. Muito boa, mas... Ia resolver, entre aspas, os nossos problemas. É verdade. Em cima de uma mentira? E aí eu rejeitei. Então, eu não me arrependo. A gente pode até estar passando momentos bem difíceis, mas a nossa consciência deve ser sempre resguardada e você sempre deve praticar a palavra de Deus, porque a coisa mais linda do mundo é você chegar no final e olhar nos olhos de Jesus. E você dormir à noite com a consciência tranquila que não fez algo errado. Exatamente. Então, eu abri mão porque ia simplesmente resolver os problemas da minha família todos. Só que eu não quis... Mas a que preço? O preço da mentira, quando o pai da mentira é o diabo, e a mentira é um dos pecados mais praticados. É a mentira. O adultério está baseado em mentira. Né? A fofoca no trabalho está baseada em mentiras. Por isso que o pai da mentira é o diabo. Dá tempo de a gente mais um pouquinho. Vira para a página 2, do anexo 2. Fabiana tá aí? Acho que ela estava com dor de cabeça. Né? Você consegue ler, filha? Mateus 26, 47 a 50? Isto, amada. Mateus 26, 47 a 50. É o beijo gostosinho que Judas deu em Jesus. Esse beijo eu dispenso. Mateus 26, de 47 a 50. Jesus é preso. Enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos 12. Com ele estava uma grande multidão armada de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. O traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo-lhes: aquele a quem eu saudar com um beijo é ele, prendam-no. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus perguntou: amigo, o que o traz? Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o... Olha só, Judas, ele andou com Jesus. Um dos 12. Era um dos 12. Expulsou demônio. Viu Jesus expulsando demônio, viu Ele Jesus curando, né? Ele expulsou. Quando acaba, ele traiu Jesus, movido pelo interesse financeiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Aí já mostrava isso. Ele se vendeu por 30 moedas de prata. Foi o valor que ele deu a Jesus. E ao invés de apontar o dedo, ele foi lá e beijou Jesus.
mostrando a bajulação. Judas não amava Jesus, tanto que ele não se arrependeu. Ele teve remorso, porque se ele tivesse se arrependido, ele não teria se enforcado. Quem se arrepende é salvo. Salvo não se enforca. Ele não se arrependeu, ele teve remorso, porque ele nunca amou Jesus. E o amor não bajula. O amor auxilia, o amor fala a verdade, o amor perdoa, o amor coopera, o amor entende a fraqueza do outro, mas o amor não bajula. A bajulação é, não, você não tem defeitos. Além de bajular, tá mentindo, porque todo mundo tem, né? Não, tá tudo bem, sabe aquela... A mulher, eu acho que foi o pastor Cláudio Duarte que há muito tempo atrás eu vi ele falando, quando a mulher fala tá tudo bem, é que tá tudo mal. Nunca acredite no que uma mulher fala, tá tudo bem, tá, esse tá é não tá. E geralmente é assim. Tá, não, tá tudo bem. Embaixo desse tá tudo bem, como diz o ditado, debaixo desse angu tem caroço, né, como diz o ditado antigo. Não tá não, parte pra conversa, procura saber, porque não tá não, né? E no caso de Judas, ele, ao invés de correr para Jesus e falar que ele estava sendo tentado, não, ele se entregou à tentação e beijou Jesus com bajulação. As trevas colocam muitos Judas, bajuladores, no nosso caminho, cuidado. Através de pessoas ou circunstâncias para nos aprisionar e nos matar espiritualmente. Nossa, aquele vizinho, ele não é cristão, aquela vizinha não é cristã, mas é tão bonzinho, né? Vou trazer direto para dentro da minha casa, vou fazer amizade, daqui a pouco eu tô falando da minha vida, contando os meus segredos. Ferrou. Cuidado. Cuidado também com os religiosos, que tem umas irmãzinhas aí religiosas que a língua não cabe na boca. Cuidado com abrir seu coração, né? Então, nós lemos, já estamos quase terminando, né? Faltam 6 minutinhos, mas dá para terminar esse parágrafo, né? Sobre o beijo de Judas. Então, as trevas colocam muitos Judas bajuladores através de pessoas ou circunstâncias para nos aprisionar e matar, e nos matar espiritualmente. Pastor, você pode ler Provérbios 26, versículo 23 e 28. Ok. Como uma camada de esmalte sobre um vaso de barro, os lábios amistosos podem ocultar um coração mau. Ui, leu outro. Nossa. E o outro... É o versículo 28. A língua mentirosa odeia aqueles a quem fere, e a boca lisonjeira provoca a ruína. Vamos meditar no 23. Em outra tradução, essa camada de esmalte significa camada fina de prata com sujeira. É aparência, mas tem sujeira ali dentro, escondidinha. Então, como uma camada de esmalte sobre um vaso de barro, é só aparência. São os lábios amistosos, amiguinhos. Eu quero seu bem. Conta pra Por mim. trás disso tem um coração mau. Sou eu que estou dizendo ou é a Bíblia? Conta pra mim, minha boca é um túmulo. É a Bíblia. Cuidado com os corações maus por trás de lindos esmaltes. Só quero orar. Ah, é só para orar. Conta pra mim que eu quero orar. Você e toda a torcida do Flamengo, para quem você vai contar, né? Muitos intercessores. E isso foi, olha, torcida do Vasco, do Fluminense, do Santos, do Corinthians, em respeito a todos que vão ouvir, ou até de time de futebol de outros países, tá? Até mesmo porque eu nem sou flamenguista, nem time nenhum. Me perdoe os que não são flamenguistas, mas é um ditado, né? E o versículo 28. A língua mentirosa odeia aqueles a quem fere, e a boca lisonjeira provoca a ruína. Cuidado com as línguas mentirosas, com a boca. Eu acho que mais
perigoso do que a língua mentirosa que você logo capta, percebe? É a lisonja. Porque a lisonja, ela vem floreada. A mentira não, a mentira você vê logo, né? A lisonja vem com capa de amor. É só esmalte de amor. Puro esmalte, pura casca. Cuidado com a lisonja, né? Precisamos estar constantemente vigiando e orando. E aí, Maria, lê de novo aí pra gente, pra terminar, Mateus 26, 41. Que a gente acabou de ler, mas só para alinhavar. Mateus 26, 41, lê de novo aí pra gente. Eu acho que nem foi lido. Não foi lido. Nós lemos de 47 a 50. Não, vamos ler. Lê aí pra gente, Mateus 26, 41. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Isso foi escrito para pessoas que têm Jesus. Ele estava falando para os discípulos. Ele estava no Getsemane, falando para os discípulos que estavam cochilando. Jesus sofrendo e eles lá. Vocês não podem ficar acordados nem um pouco. Ai, Jesus, tamo. Daqui a pouco ele voltava lá e estava lá. Você estava lá, amor? Provavelmente. E é interessante falar que o espírito está pronto, né? Em outras palavras, colocando na nossa realidade atual, né? O nosso espírito vai estar sempre pronto se a gente sempre estiver lendo a Bíblia, sempre estiver orando, sempre estiver buscando a face de Deus. E a carne não vai É o nosso físico, né? A carne, que é a emoção, que é o físico, não vai sobrepujar, não vai passar por cima do espírito se o espírito estiver pronto. Porque a carne sempre vai ser fraca. O nosso corpo é corruptível e a nossa alma é influenciável. O que tem que se levantar para dar posição firme ao corpo e à alma é o nosso espírito. Amém? Deus abençoe vocês aí no YouTube. Desculpa as brincadeiras, ok? Mas faz parte, para o estudo não ficar tão pesado. Amém? Deus abençoe vocês. Bom, agora para terminar, a Maria vai orar para nós terminarmos então o estudo. Pode orar, Maria. Senhor, Deus, meu Pai, eu quero te agradecer, ó Deus, por esse estudo, Senhor, que trouxe tantos ensinamentos para nós, Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha nos capacitar, Pai, que o Senhor venha nos dar força, ó Deus, e nos dar a arma certa, Pai, para lutar contra o nosso inimigo, Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha fortalecer, ó Deus, a tua igreja, ó Deus, a lutar com as armas certas, Pai, contra o nosso inimigo, Senhor. Em nome de Jesus, Deus. Deus amado, em nome de Jesus, Pai, que cada vez mais o Senhor venha falar aos nossos corações, que a tua semente, ao ser plantada em nossos corações, Pai, venha frutificar, Pai, para a boa obra de Cristo Jesus. Amém. Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha restaurar, ó Deus, em nós, no meio da tua igreja, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, a fome e a sede da tua palavra, Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai, restaura, Senhor, a intimidade, ó Deus, contigo no meio da tua igreja, Pai. E nós nos incluímos, Deus, como tua igreja. Deus, em nome de Jesus, Pai, que a tua igreja venha se posicionar, ó Deus, a estar orando mais, Senhor, a estar tendo uma compromisso, ó Deus, contigo, Senhor, e com a leitura da tua palavra, Deus, dentro dos seus lares. Deus, em nome de Jesus, Pai, restaura, Deus, a intimidade contigo, Senhor, dentro dos lares, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Ó Deus amado, em nome de Jesus, que o Senhor venha restaurar, ó Deus, no meio da tua igreja, Pai, a santidade, a integridade, Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai. Deus amado, em nome de Jesus, que o Senhor venha restaurar, ó Deus, a adoração, Deus, dentro dos templos, Pai. Ó Pai, em nome de Jesus, Pai, restaura. Restaura também, Senhor, a unidade, Senhor, no meio do teu povo, Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai. Oh, Deus amado, fortalece, Deus, a tua igreja, Pai. Desperta, ó Deus, aqueles que estão dormindo, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai.
Deus amado, em nome de Jesus, que o Senhor venha fortalecer, ó Deus, os pregadores da tua palavra, aqueles que trazem um ensinamento genuíno no meio da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Fortalece eles, dai graça, dai sabedoria, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha suprir todas as suas necessidades, Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada, Deus. Que o Senhor venha falar aos corações, ó Deus, daqueles que vai ouvir posteriormente, Pai. Amém. Que a tua semente ao ser plantada, Senhor, o inimigo não venha roubar, Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor venha estar, ó Deus, com a tua igreja fortalecendo, Senhor, e com aqueles que vai ouvir posteriormente, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Guarda, Deus amado, em nome de Jesus, os nossos familiares, Senhor. Amém. Oh, Deus amado, em nome de Jesus, que o Senhor venha alcançá-los. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha trazer conhecimento da tua palavra, ó Deus, daqueles que ainda não têm o conhecimento, Pai, e o discernimento da tua palavra. Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha falar aos corações, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Guarda, Deus, a nossa casa. Guarda, Senhor, a casa daqueles que vai ouvir posteriormente os seus lares, Amém, os seus Deus. familiares, Pai. Dai graça, dai sabedoria, Pai. Em nome de Jesus, Pai. E fica conosco, Senhor, nesse restante de tarde, já o início de noite. Pai, Amém, em nome de Deus. Jesus, Pai. Obrigada, Senhor. Assim eu oro, já por fé te agradeço, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. E graças a Deus. Amém. Amém. Amém.